Sejam todos bem-vindos ao novo canal, A Luz Espírita. Nós vamos falar um pouco de doutrina espírita, de espiritismo, para que as pessoas entendam e percebam, não é? E principalmente retirem alguns conceitos mal elaborados sobre a doutrina e percebam com clareza o que é a doutrina espírita e qual a sua intenção, para quem é dirigida, etc. Então, podemos dizer assim que a doutrina espírita ela é a um só tempo uma ciência e religião. Filosofia, ciência e religião são os três pilares da doutrina espírita. Vamos fazer aqui umas breves leituras para que se consiga perceber, não é? Então, dizer assim, que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demanam dessas relações. Ou seja, podemos definir o espiritismo como a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, não é? E para dizer que é esta ciência que desperta consciência. Na revista Espírita de 1863, Kardec faz uma observação. Kardec é o codificador da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma ciência da natureza, no nosso caso, uma ciência que existe desde que o mundo existe. E ele apenas codificou os fenómenos que todo mundo já o conhecia. Então, na revista Espírita de 1863, Kardec faz aqui uma pequena advertência que vou passar a ler. Ele diz assim: o espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adaptar as nossas. E nisto é, consequentemente, como os princípios da tolerância e da liberdade de consciência que professa. Por esse motivo, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter as nossas ideias o clero de qualquer comunhão que seja. Então, repetiremos a todos os espíritas: acolham com dedicação os homens de boa vontade, ofereçam a luz aos que procuram, porque com os que creem não serão bem-sucedidos. Não violentem a fé de ninguém, muito mais quanto ao clero que aos leigos, porque semearão em campo árido. Ponham a luz em evidência para que os que quiserem ver a vejam. Mostrem os frutos da árvore e deles deem de comer aos que têm fome e não os que se dizem saciados. Como disse, isso é uma advertência de Kardec na Revista Espírita de 1863, na página 367. E a doutrina espírita tem como fundamentos e como base: fora da caridade não há salvação. Isto é muito mais profundo do que estas pequenas palavras, é mais profundo do que isto que estamos a dizer, mas com o tempo nós vamos explicar o que quer dizer isso, fora da caridade não há salvação. É perceptível a primeira impressão, mas pode não se entender a profundidade do que se está a tentar dizer ou que se está a dizer com esta frase. E o que é um espírita? Um espírita, e a definição de um espírita é muito simples e diz assim: que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então aqui estamos a ver que não estamos a falar que o espírita
é aquele que segue exatamente a doutrina espírita. Há muita gente que é espírita sem o saber. Mas aqueles que o seguem a doutrina espírita e professam são espíritas de facto. Embora todos nós fazemos um esforço para nos transformar moralmente e seguir em frente, observando a nós próprios as nossas más inclinações, para com isso podermos melhorar, não é? Porque ninguém sai de um ponto ao outro sem a observação, sem o reconhecer de que eu estou nesse ponto e quero ir para o outro ponto mais à frente, não é? Nós podemos dizer assim, eu estou certo. Se eu estou certo, eu não tenho mais nada que mudar. Mas se eu reconhecer que estou errado, logo eu preciso fazer essa mudança. Mas primeiro eu preciso saber que estou errado. Preciso saber primeiro que tenho algo a alterar em mim. Sem isso não se consegue alterar nada, porque se eu estou certo, eu estou bem, eu estou perfeito comigo mesmo. Então não há nada que possa fazer para mudar. Então logo eu atingi o ápice, nesse caso, e nós, como nós sabemos que há muita coisa para se melhorar, é muita coisa que nós podemos fazer para sermos melhores todos os dias. Portanto, o verdadeiro espírita é aquele que faz um esforço para mudar-se a si próprio, não é? Faz um esforço para dizer, eu não quero estar mais neste ponto, quero partir para o ponto seguinte, para um ponto melhor, onde eu possa amar e respeitar as pessoas, independentemente de quem elas são, de como elas são. Então, o verdadeiro espírita reconhece exatamente por isso. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltamos em seguida.